Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Itaúsa, pessoal. Vou trazer para vocês uma atualização aqui da empresa, passando pelos seus últimos resultados e também pelos seus indicadores, para principalmente a gente analisar se existem oportunidades ainda para investir na Itaúsa ou não. Mas antes da gente começar, pessoal, já se inscreva aqui no canal e também deixa o like, tá? Essas duas coisas são importantes para o meu projeto. Vamos lá então, pessoal, começar aqui primeiramente passando pelos resultados da Itaúsa, fazendo aqui uma introdução. O valor do mercado do portfólio da Itaúsa nesse primeiro semestre de 2024 ficou em 128 milhões, aliás, bilhões de reais. O valor de mercado da Itaúsa em si, pessoal, e não do portfólio, ficou em 101 bilhões, tá? Então aqui a gente percebe que tem um desconto aqui da holding, tá? Já já a gente vai conversar mais sobre esse tópico. Lucro líquido recorrente do segundo, aliás, do primeiro semestre de 2024 ficou em 7,2 bilhões, tá? O ROI ficou em um patamar muito interessante também. E é importante destacar também que hoje existem mais de 900 mil acionistas na holding, tá? É uma baita de uma empresa, aliás, uma baita de uma holding, um portfólio muito interessante e muito perene, tá, pessoal? Passando pela estratégia de investimentos da holding neste exato momento, nesse primeiro semestre de 2024 não tiveram muitas alterações, tá? A ideia principal ainda segue em três pilares estratégicos em alocação eficiente de capital, perenidade do negócio e também uma cultura, um valor bem alinhado com a governança da Itaúsa, tá? Mas eu destaco principalmente esses dois primeiros, tá? Bem interessante e é o que muitos acionistas buscam. Dentre essas características, eu destaco a solidez e a marca forte, a boa geração de caixa e a rentabilidade, a expertise dentro da Itaúsa e também para buscar novos investimentos, além da liderança de mercado. Todos esses tópicos são fundamentais para a empresa buscar investimentos, tá? Acho que esse é um tópico muito interessante, pois acaba agregando muito valor para a empresa, para a holding, para os próximos ou para os investimentos atuais neste exato momento. Até trazendo mais detalhes, pessoal, neste exato momento, o portfólio da Itaúsa segue com 7 empresas. Dentre essas 7 empresas, podemos destacar 7 setores, 7 segmentos diferentes, demonstrando uma diversificação interessante. O Itaú é o grande foco da Itaúsa ainda, tá? Mas a gente percebe uma diversificação interessante aqui, tá? Dentre essas diversificações, temos o setor financeiro do Itaú, bens de consumo da Alpargatas, materiais para construção civil e celulose solúvel, que é a Dexo, ou Dexico, tá? Temos infraestrutura e mobilidade, junto à CCR, saneamento com a Ágia, de energia, a Copa Energia e infraestrutura NTS, tá? Todos esses setores são perenes e estão alinhados dentro da estratégia da empresa para o longo prazo, tá? Entrando agora quanto aos descontos de holding, pessoal, conforme eu falei para vocês no início, o valor de mercado do portfólio é de 128 bilhões de reais. O valor de mercado da Itaúsa hoje está em 101 bilhões de reais. Ou seja, temos um desconto aqui de 21,1%. Esse desconto é muito interessante para dividendos, por exemplo, tá? Você acaba comprando o ativo abaixo do valor do portfólio, por exemplo. Um exemplo disso também, pegando até uma outra holding, é a Bradespar. A Bradespar acaba sempre pagando um pouco mais de dividendos no sentido de porcentagem, tá, pessoal? Dando continuidade à parte estratégica da Itaúsa, em 2024, a Itaúsa vem focando bastante na redução do custo médio da dívida, tá? Onde a ideia da empresa é até 2028 não existir mais amortizações, tá? Apesar de não ter investimentos, esse ponto é interessante. Lembrando também que o rating de crédito da Itaúsa está em AAA, tá? Bem interessante aqui, ok? Bom, pessoal, entrando então agora nos resultados da Itaúsa nesse primeiro semestre de 24, focando especificamente nas investidas da empresa, o Itaú veio com resultados muito positivos, conforme eu já trouxe para vocês. A Alpargatas teve um crescimento também, seu lucro líquido ficou 0 a 0 praticamente, tá? A Dexico teve uma queda aqui no seu lucro líquido, a CCR teve um crescimento interessante aqui, saneamento básico teve uma queda, no caso da Ágia, a Copa Energia teve uma queda no lucro líquido e a NTS teve uma queda no seu lucro líquido também, tá? Importante é que no longo prazo essas empresas
traga uma performance positiva. Pegando agora os resultados da Itaúsa em si, mais especificamente a evolução do lucro líquido recorrente, comparando semestre por semestre, a gente percebe aqui um lucro líquido recorrente crescendo 30%, tá interessante. Isso desconsiderando os resultados da XP do primeiro semestre de 2023, tá? É importante destacar isso. Sobre os dividendos da Itaúsa agora, pessoal, a gente percebe que o payout aumentou em 2023. Nesse ano de 2024 também é perceptível, tá? Pelo menos até 50% ali. Tivemos um crescimento aqui no seu dividend yield no primeiro semestre de 2024, bem interessante, tá? E já já nós vamos conversar mais sobre esses dividendos. Mas para a gente finalizar as considerações aqui da Itaúsa, nesse primeiro semestre, a Itaúsa seguiu com a estratégia de desalavancagem, tá? E também manteve o resultado crescente no seu portfólio, além também de aumentar o seu dividend yield. Tendência para os próximos anos é que mantenham esses pontos, tá? Destaque para o aumento do dividend yield, tá? Então, para quem gosta, ponto positivo aqui. Também temos vários outros destaques em todas as investidas, tá? Destaco principalmente ao Itaú, que novamente veio crescendo e trazendo resultados muito relevantes aqui, tá? E igual eu falei para vocês, as perspectivas até o final do ano e também para o ano que vem, por exemplo, é a continuação dos dividendos, dos proventos, tá? Da desalavancagem, também na atratividade na gestão ativa do portfólio, além também da resiliência desse portfólio, mantendo perenidade, eficiência e rentabilidade, tá? Então espera-se que a Itaúsa continue tendo esse crescimento e ao mesmo tempo continue pagando dividendos, tá? Acredito que pode existir sim um crescimento nos dividendos nesses próximos anos, conforme eu trouxe para vocês agora. A receita da Itaúsa vem crescendo, tá? Vejam que fica nítido anualmente falando, mas percebam que 2023 teve uma queda comparando 2022. Porém, a gente percebe que no lucro líquido teve uma crescente, contudo, desde 2021, o seu lucro andava de lado, tá, pessoal? Nesse ano aqui tivemos uma melhora, mas ainda segue de lado. E isso é importante, tá? E reflete muito nos preços, por isso que a Itaúsa ficou bastante tempo caminhando de lado, tá, pessoal? Importante destacar isso. 2020 foi um ano atípico, a gente nem considera aqui, beleza? Sobre os dividendos agora da Itaúsa, pessoal. Bom, a empresa vem pagando ótimos dividendos, acima de 6%. Existiram anos que acabou entregando dividendos inferiores, tá? Mas se você é investidor de longo prazo, você não liga para isso, você foca no longo prazo. Quanto aos pagamentos, também tivemos pagamentos bem resilientes, mas não tivemos uma explosão de pagamento ou uma tendência de alta, tá? Só que se a gente considerar um pagamento de 2014 com o de 2024, por exemplo, tivemos uma crescente aqui. E já já eu mostro para vocês a porcentagem real disso daqui, tá? Seu payout, pessoal, praticamente caminha em 50%, desconsiderando alguns meses, tá? Mas os 50% é o ideal para a gente fazer o cálculo aqui. Importante destacar também que o mínimo dentro do regulamento é 25%, poderia ser mais. E um ponto legal aqui são os dividendos trimestrais que a Itaúsa paga aqui, 2 centavos por ação nesse período. É importante destacar que para quem quiser receber esses pagamentos, você precisa comprar em fevereiro, em maio, em agosto e novembro. Vejam aqui as datas de pagamentos desses proventos, tá, pessoal? É uma empresa que vem pagando dividendos, praticamente é para você receber dividendos a Itaúsa, tá? Foca nesse sentido mesmo. Até trazendo mais detalhes então sobre esses dividendos, vamos conversar aqui sobre o preço teto. Fazendo uma perspectiva do preço teto atual, pegando os últimos 3 pagamentos, estamos negativos aqui para você receber um dividendo de 6%, até porque teve um crescimento bem relevante nesses últimos meses. Porém, se eu pegar os últimos 4 trimestres, os últimos lucros desses 4 trimestres e projetar aqui um dividendo com payout de 50%, por exemplo, temos um preço teto projetivo de 8% de margem positivamente falando, tá? Bem legal. E se o payout vier superior, por exemplo, a gente pode aumentar essa margem, tá, pessoal? Mas pode existir volatilidade, conforme eu sempre comento aqui, e eu prefiro ser sempre conservador nessas análises, tá? Destaco o valor intrínseco, pessoal, que tem uma margem aqui de segurança interessante de 45% positivamente falando. Lembra que eu falei para vocês aquele crescimento de dividendos de 2014 até 2023? Muito bem. A porcentagem de crescimento foi de 211%, tá? Mas é importante destacar que a Itaúsa precisa continuar crescendo esses dividendos, tá? Seria muito interessante. Só para atualizar vocês aqui também, a porcentagem média de dividend yield nos últimos 10 anos fica 6,1%, tá? O número de pagamentos fica em média 6 ao ano, igual eu trouxe para vocês também. Então existiram melhores momentos para você aportar em Itaúsa, mas
Se a gente projetar um payout mais interessante e também projetar um lucro líquido crescente, a gente pode ver aqui um preço teto projetivo melhor, tá? Mas aí vai depender do seu perfil de investimento. Se você prefere comprar ações que estão bem descontadas ou se você aceita margens mais curtas também. Beleza, pessoal? Comentando sobre as projeções técnicas de preços agora da ITSA 4, pessoal, a ação desde o ano passado, mais especificamente junho de 2023, rompeu essa tendência de baixa. Aliás, uma tendência, uma região de lateralidade que passou desde 2020 e o ativo segue caminhando em tendência de alta nesses últimos meses, tá? E eu projetei aqui algumas perspectivas de preços para a ação nesses próximos meses. A ação neste exato momento está batendo R$ 10,95, uma região de preço importante porque é a primeira projeção aqui, técnico, tá? Mais à frente a gente tem duas outras regiões, a 11,46 e a 11,97. Essa projeção de 11,97 é muito importante, tá? Tem mais força do que as outras duas, então pode segurar os preços aqui. Mais à frente tem a 12,69 e 13,62, também uma outra região de projeção muito importante e pode segurar os preços, tá? Caso a Itaúsa recue um pouco, pessoal, tem três regiões de suporte aqui que pode segurar os preços. A primeira é a 9,82, a segunda a 9,44 e a terceira 9,04 centavos, tá? Que é bem próximo à média de preço dos últimos 20 meses, tá? Mas aí nesse caso, pessoal, para ultrapassar abaixo dessa região, por exemplo, as perspectivas macroeconômicas teriam que ser bem negativas, tá? Agora, para quem olha o curto prazo da ação, já imaginando esse movimento desses últimos meses, tem três regiões aqui que pode segurar os preços, tá? Que é a 10,45, 10,24 e 10,02. Essas regiões aqui, no curto prazo, podem abrir oportunidades de aportes, por exemplo, tá? Eu gosto de aportar perto dessa média de preços dos últimos 20 meses, tá? É uma região muito legal para aportar, mas o ativo deu uma elevada bastante nesses últimos meses aqui e ficou bem longe, beleza, pessoal? E investir na Itaúsa, pessoal, é investir em ação perene, investir em tranquilidade praticamente. Vejam como o gráfico vem crescendo nesses últimos anos e você precisa ser bem estratégico ao investir na empresa, para não comprar ação cara, como aconteceu, por exemplo, em dezembro de 2019, tá? A ação caminhou lateralizada praticamente nesses últimos anos e agora volta à sua tendência de alta. Mas no longo prazo é um ótimo ativo, tá? E paga bons dividendos. Gosto bastante nessa tendência gráfica que ela vem caminhando desde os anos 2000 aqui, se eu até puxar o histórico completo, tá, pessoal? Fazendo uma prestação de contas até para vocês quanto a Ibovespa, pessoal, o ativo ganhou força nesse mês de agosto, tá? Nesses últimos 3 meses vem crescendo, né? Chegou nessa região da média dos preços dos últimos 20 meses e fez um pullback. Igual eu tinha falado para vocês, essa região dos 123 mil pontos até os 120 era uma região muito forte de suporte e acabou segurando aqui, além também da macroeconomia ter auxiliado, tá? Apesar das perspectivas mais neutras, mais negativas até, quanto à taxa de juros aqui do Brasil. Um ponto que acabou ajudando bastante foi o alinhamento dentro do Banco Central quanto ao Campos Neto e ao Galípolo, que é provavelmente o substituto do Campos Neto à presidência do Banco Central. Muita gente achava que ele entraria com ideias diferentes do Campos Neto, mas até mesmo o Campos Neto, em uma palestra, ressaltou que essa equipe que está hoje dentro do Banco Central está muito alinhada. E o mercado viu isso como positivo, tá? Então, juntando isso, mas também o provável corte da taxa de juros norte-americana em setembro, tivemos essa crescente, tá? Até porque, pessoal, caindo a taxa de juros nos Estados Unidos, pode entrar mais dólar aqui no Brasil. E com isso o dólar pode cair também, tá? Mas é importante vocês se atentarem ainda quanto à inflação, tá? Igual eu falei para vocês, a taxa de juros ainda pode permanecer em patamares elevados aqui no Brasil por conta dessa inflação elevada que vem acontecendo, graças aos gastos públicos, tá? Principalmente a ele. No geral, aqui na análise técnica, o mês de agosto vem ultrapassando o topo histórico do Ibovespa, mas precisa ainda finalizar o mês acima, tá? Por enquanto, é quase certo que vai permanecer acima, mas ainda precisamos confirmar, tá? Por enquanto, vem ultrapassando essa primeira projeção de curto prazo que eu demarquei aqui
aqui dentro do gráfico diário, tá? Que é a 136 mil pontos e vem buscando, se continuar esse cenário, os 140 mil pontos e até mesmo 141, que eu já tinha demarcado para vocês anteriormente, tá? Apesar de tudo, Bovespa positivo aqui, sendo levado principalmente pelo setor financeiro, pessoal. O Bradesco se elevou, os preços do Itaú também se elevaram e com isso acaba elevando bastante os preços aqui do Ibovespa. Bom, pessoal, trazendo para vocês agora os indicadores fundamentalistas da Itaúsa, seu PL hoje está em 7,9 vezes, tá? Segue em patamares bem parelhos desde 2021, para vocês terem uma noção, tá? PVP do ativo está em 1,3. O seu ROI segue um patamar interessante, bem próximo à sua média histórica. A evolução do patrimônio da Itaúsa é bem interessante também, tá, pessoal? Um outro ponto que eu quero destacar aqui também é quanto à correlação do lucro líquido e também da cotação. Esse gráfico é do investidor 10 e reparem que o seu lucro líquido está acima da cotação, tá? Isso quer dizer que ainda existem descontos, por exemplo, tá? Vejam em 2019, por exemplo, como o preço estava muito acima do seu lucro. Isso quer dizer que a ação está cara, tá, pessoal? Então esse gráfico aqui é interessante. Dependendo da ação, esse gráfico vale a pena a gente olhar, beleza? Para ações mais antigas, esse gráfico faz sentido. Bom, pessoal, o VPA da ação está em 8, vem crescendo conforme o patrimônio, e o LPA vem se mantendo estável nesses últimos anos, igual eu falei para vocês, por conta do lucro, né, dos lucros lateralizados. Ela cresce de forma mais demorada, mas está sempre pagando dividendo ali. Está pagando dividendo, ela cresce de forma devagar, mas cresce. Então, para quem tem um perfil bem conservador para ações, é um bom ativo, tá? Na minha opinião, tá bom, pessoal? Não é recomendação aqui. Outro ponto interessante é que é o CAGR de lucros, pessoal, que nesses últimos 5 anos está em 6,7 e vem mantendo um patamar interessante também. O ideal aqui é ter um crescimento superior à taxa Selic, tá? Trazendo para vocês a rentabilidade da Itaúsa, vejam que nesse momento está acima do Ibovespa e do CDI, tá? Mas reparem que a Itaúsa trabalhou bastante tempo abaixo desses dois indicadores. Ou seja, pessoal, os momentos de queda são importantes para você aumentar os aportes e é importante você ter resiliência, saber que a ação pode passar por esses momentos mais complicados, mas que depois tem uma elevação, tem uma esticada nos preços, né? E acaba ultrapassando esses outros indicadores mais estáveis, vamos dizer assim, principalmente o CDI, né? Ibovespa a gente não leva em conta como estabilidade aqui, até porque ele é muito volátil. Outro ponto bacana para a gente destacar sobre a Itaúsa, pessoal, é o número de papéis. São 10 bilhões de papéis. Então, nesse caso, por exemplo, a gente não pode esperar uma bonificação tão elevada aqui, tá? Liquidez média diária da Itaúsa é bem relevante. Importante destacar também, para quem se atenta a isso, tag along é de 80%, tá? Não é de 100%, beleza? E em resumo final, pessoal, o que eu acho sobre a Itaúsa? Basicamente, uma ação perene, que trabalhou de lado por muito tempo, mas que não deixou de ser uma ação muito interessante, uma holding muito atrativa, tá? Tem no seu portfólio como principal ação investidora o Itaú, que é o melhor banco aqui do Brasil, na minha opinião. E a Itaúsa tem dentro do seu portfólio outras ações que são perenes, tá? Destaco principalmente saneamento e também energia e gás dentro do portfólio, tá? Desconsiderando, por exemplo, a Alpargatas, tá? Que é uma ação que acaba sofrendo em certos momentos. Ao investir em Itaúsa, pessoal, requer paciência, pois é uma ação que pode trabalhar de lado por mais tempo, mas que no longo prazo, de 5 a 10 anos, vai te trazer retorno e é uma empresa que paga dividendos ali próximos a 6%, tá? E o melhor, pagamentos ali trimestrais, beleza? Mas me conta aqui embaixo, pessoal, o que vocês acham da Itaúsa e se vale a pena investir na empresa ou não. Tem gente que gosta, tem gente que prefere investir em outros ativos, vai depender muito do seu perfil de investimento, tá? Eu vou deixar aqui no lado um conteúdo que eu fiz recentemente do Banco ABC, onde eu apresento todas as atualizações do banco e também o seu preço teto e as perspectivas do banco. Dê uma olhada depois, pessoal. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!